Com relação às cotas, eu acho bom a gente pensar o seguinte: quando se fala em cotas, a gente está falando de uma grande gama de pessoas, né, que são atingidas diretamente pelas cotas no sentido positivo. Por exemplo, pessoas de renda baixa, né, que tiveram oportunidades sacadas, tiradas, né, índios ou minorias e, no caso aí, a questão mais evidente, a questão dos negros, né? E aí se pegou muito, se falou e etc. Eu, radicalmente, sou favorável às cotas, dentro do projeto que as cotas estão colocadas, que é o seguinte: as cotas não são eternas. Só para te alimentar, conversando com você, uma opinião minha, mas a questão não é mais questão social, econômica, do que uma questão racial? É uma questão social-econômica. No Brasil, social-econômico se mistura com o racial. Né? O que explica você pegar o Brasil de 500 anos, um Brasil essencialmente miscigenado, como a gente muitas vezes se orgulha em dizer, e aí a gente cria o pior dos racismos, que é o racismo cordial, como dizia Antônio Cândido, né? Quer dizer, o racismo cordial. O brasileiro é aquele racista que não se assume racista. E esse talvez seja o pior racista, porque ele não tem rosto, né? Mas enfim, então o que acontece? Com relação as cotas, como que a gente vai explicar num país, em termos de números de negros, só perde para a Nigéria, o segundo país com maior contingente populacional negro do planeta Terra, só perde para a Nigéria. Como você pode explicar que desses negros, em 500 anos de Brasil, só 8% chegavam à universidade? E você olhava para as cadeias, você olhava lá 50%, 60% de negros ou descendentes diretos. O que explica isso? Que o negro nasceu com propício a praticar crime e o branco nasceu ao governo? Não, você tem uma divisão social muito clara. Então, no Brasil, a questão das cotas, infelizmente, se vulgarizou essa questão, principalmente os meios de comunicação com interesses por trás disso, né? Vulgarizar essa questão que é fundamental da gente debater. Quer dizer, qual a real situação do negro, do pobre, do marginalizado no Brasil? E as cotas contemplam isso. E aí eu dizia, as cotas não são eternas. Isso. Já reza o projeto que elas não são eternas. Elas vêm para quê? Para fazer um processo de equalização disso. Exatamente, que é a inserção desses primeiros, né, intelectuais ou formados nas academias, para que daí se torne um processo constante. Já visto a questão do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos agora, há 2 anos, o Lula nomeou o primeiro ministro do Supremo Tribunal negro, né? E diga-se de passagem, o melhor ministro que tem lá também. Com certeza. Não, você conta um pouco pra gente disso. Então, esse último livro que eu estou lançando, né, Dissecando o Líder, Pequeno Ensaio sobre Liderança, primeiro ele é pequeno ensaio porque realmente é um pequeno ensaio, ele é autoral, né? O primeiro livro que eu lancei é um livro mais pesado, é de pesquisa dentro da filosofia alemã, especificamente a obra do Nietzsche. O segundo, né, foi uma contemplação aí, de um prêmio, né, com mais 3 poetas para representar a cidade na virada cultural paulista. E o terceiro é esse que eu lanço agora. Bom, é o primeiro livro assim, autoral, né, tirando o de poesia, que é óbvio, mas esse é autoral no sentido de que é uma pesquisa que resultou nas minhas mãos. Eu não uso uma citação, eu não uso uma referência direta, de modo que você tem poucas páginas, um pouco do caldo cultural que eu vou construindo até aqui. Agora, ele chama de Dissecando o Líder, porque a ideia é a seguinte: não é um manual, né? Eu já deixo de cara isso, que eu não suporto livro de autoajuda. Não é essa questão que nós estamos levantando. Não é a questão que se coloca, né? E autoajuda é uma questão bastante contraditória, porque autoajuda não significa ajuda a alguém. Até o nome já diz, autoajuda, serviu para mim, você se vire. Né? Só que o livro é vendido com isso, não é uma coajuda, né? Uma ajuda conjunta ou coisa nesse sentido. E é o que você disse, as pessoas procuram para solucionar todos os seus problemas e talvez, né, da pior maneira possível, que é imaginar o líder como um chefe, um ditador, um todo-poderoso, algum iluminado e etc e tal, e perdem a dimensão que tem da própria capacidade de se liderar, né? Em princípio é essa, de se liderar mesmo, né? As pessoas perderam um pouco a referência da própria vida, né? Deixou escorrer pelas mãos. Então a gente vê tanta gente se trombando consigo mesmo, na verdade. Então parece que elas apelam para um sentido maior, no sentido de que, não, alguém escreveu sobre isso, vai me explicar o que eu estou sentindo agora.
Né? E quando você pega as referências usadas nesses livros, claro, são referências corriqueiras e etc. Agora não tem um rigor, né? Não tem um fundamento, não tem a formação de um raciocínio, de um argumento. São, na verdade, historietas, assim, são pequenos fases para você cumprir, é que nem remédio de emagrecimento, né? Você toma isso durante 10 meses, depois aí você melhora. Esse livro eu tentei fugir justamente disso. A editora abraçou a ideia, eu propus, já tinha o escopo do livro, o esqueleto do livro, encorpei o livro, depois eu comecei a costurar. Quer dizer, primeiro, é fazer pensar o que é a liderança. Eu não dou uma resposta do que seja, mas o que eu mostro no livro? Eu mostro o que todos os líderes têm em comum. E aí é interessante porque, a partir do ensaio, dá para se ter uma noção, dentro claro, da minha escrita, pelo menos, né, do que de fato é um líder. Né? Porque a gente tem uma noção de que fulano ocupa determinado cargo, necessariamente ele é um líder, né? Ou desempenha determinada função, necessariamente ele é um líder. Então é um livro, primeiro, que faz pensar. Segundo, é um livro que apela para a lógica. Né? Quer dizer, faz pensar, mas faz pensar com sentido, né? Com razão, com lógica, o segundo ponto. E acho que o terceiro ponto são as costuras que eu faço, por exemplo, com coisas que geralmente não são abordadas em livros de liderança sob a bandeira da autoajuda, que é fazer uma interface, por exemplo, com a literatura brasileira. Eu uso um Conde Machado de Assis para falar sobre a alma, afinal é fundamental que se pergunte quem é você. Sim. Né? E Machado de Assis nos ajuda com isso, tem um conto aí que eu acrescento. Depois eu acrescento um texto de filosofia francesa falando especificamente sobre a formação do raciocínio e o desenvolvimento da lógica. Eu acrescento obras de arte, acrescento fábulas, enfim, coisas que não serviram para uma época. Servem a todo instante, por quê? Porque dizem respeito à natureza humana. Então eu tento desvendar, na verdade, ao dissecar o líder, né, de maneira sucinta, mas tentar desvendar um pouco da própria alma humana, da própria natureza humana. A partir daí, o que a pessoa vai pensar é com ela. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu... A linha que eu defendo dentro da própria até filosofia não se nasce líder. Né? Não se nasce líder por algumas questões, penso eu, que são fundamentais. Primeiro, que nós somos seres relacionais. Ele se desenvolve no meio. O homem é, por natureza, um ser político, um ser social. Né? E a gente pode buscar, por exemplo, Aristóteles, quando ele vai definir o homem como um animal social, um animal político, que o homem não significa que ele seja 100% fruto do meio, mas eu não posso negar que esse meio exerce uma influência mais do que significativa na vida desse indivíduo. Em outras palavras, você não tem no gene a liderança, né? Você tem sim pessoas que dentro de determinados círculos culturais, dentro de determinadas formações históricas, contextuais, conseguiram, através da sua percepção, né, e até do seu próprio raciocínio, chegar a algumas conclusões que os demais não chegavam. Por isso que o líder ele é um vanguardista. Né? Por isso que o líder, muitas vezes, ele é um incompreendido. Olha, o que vai contra esses livros, que vão dizer que não, que o líder ele é compreendido sempre porque é objetiva a liderança dele. E não, quer dizer, muitas vezes o líder é incompreendido. Né? Depende do que a gente está trabalhando por liderança. Então eu vou abordar esse aspecto, quer dizer, nós como seres relacionais somos os seres da ética, né? Os seres que construímos um lugar no mundo. Criamos referenciais fundamentais que nos guiam dentro daquilo que é certo, errado, justo, injusto, bom e mal. Né? Então, a partir desse emaranhado ético, né, eu acho que nós criamos a imagem própria do ser humano. Aliás, até em teologia dá para a gente fazer uma referência aqui. As pessoas muitas vezes associam, isso é interessante nos livros considerados históricos e sagrados, que são só 3. Né? As pessoas costumam confundir muitos, mas só 3 são históricos e sagrados ao mesmo tempo. São eles a Torá, o Novo Testamento, ou o Evangelho, a Boa Nova, e o Corão. O Corão. Né? E esses livros, eles tratam dentro da sua raiz, começando na Torá, que é a raiz dos outros 2, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Diego, não perde essa linha de raciocínio. É que nós temos que fazer um breve intervalo.